Ó minha Senhora e também, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho consagrado vosso. Amém. Como filho consagrado vosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhe disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Pois bem, a justiça de Deus, ela é diferente da nossa, né? No nosso modo de agir, nós seres humanos, quem trabalha mais tem direito a mais, né? Já para Deus é diferente.
Se tem uma pessoa que trabalha para o reino de Deus desde a juventude, e ele vai até a velhice, né? Vamos supor que ele vai até a velhice, a vida adulta, trabalhando, né? E de repente uma pessoa entra, por último, uma pessoa se converte, né? Adere ao projeto de salvação, adere à igreja, né? Assim, já no fim da vida, né? Todos irão receber a mesma recompensa, que é o reino de Deus, né? Jesus, ele está chamando nós todos os dias, né? Ele é paciente, ele é bondoso, ele espera por nossa decisão, né? Ele não força ninguém a andar para a igreja, a praticar os mandamentos, né? A decisão é nossa. Cada um de nós tem essa liberdade de escolher o que quer da vida. Agora, muitas das vezes, a gente, porque anda para a igreja desde pequeno, que pratica a vontade de Deus, né? Pelo menos tenta, que é muito difícil nesse mundão, a gente pensa que quando Jesus vier, ele vai começar a retribuir a esses que começaram desde lá da juventude, né? Que se converteram lá do começo da vida, né? Muitas das vezes a gente se acostuma com a coisa e fica andando assim para a igreja só para manter uma tradição. Fica uma fezinha assim, mole, fraca, esfriada, né? Há muitas das vezes um que se converte hoje, que adere hoje ao projeto, à igreja, né? O projeto do reino de Deus, ele vem com uma fé assim, fervorosa, né? Fervendo, ele vem com toda força, né? Aí é por isso que ele diz que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, né? Tem gente, como eu falei, que anda para a igreja desde o começo, desde a juventude, e tem gente que vai se converter hoje, outros vão se converter amanhã, depois, né? Quando é jovem, quando é adulto, quando é idoso, quando já está na hora da morte, mas todos irão receber a mesma paga, a mesma moeda de prata, né? Que era o valor de uma diária. Ou seja, o que um recebe, o outro vai receber, que é o reino de Deus. É o que Deus tem para dar. E o que cada um recebe aqui na igreja, os sacramentos, a hóstia consagrada, né? É o que o outro vai receber também. E nós que estamos na igreja desde cedo, um exemplo que eu estou dando, nós temos que ficar alegre. Porque os discípulos aqui queriam receber mais, né? Aqueles que receberam Jesus primeiro, né? Os judeus, né? Os discípulos que receberam Jesus primeiro, é aqueles que foram contratados às 5 da manhã, que trabalharam o dia todo. Aí depois o patrão da vinha, né? A vinha é a igreja, é o reino de Deus, né? A igreja, né? Os trabalhadores somos nós, o patrão é Deus, é Pai. Ele está chamando nós todos os dias para trabalhar na vinha, né? Aí temos que aderir cedo, desde a juventude, como eu falei. Aí tem muitos que pensam que vai receber mais privilégio. E não é a mesma coisinha do outro que se converteu lá por último, até no fim da vida, quando já estava morrendo já. Vai receber a mesma coisinha, a mesma paga. E nós devemos ficar alegres porque a pessoa se converteu. E não ficar assim como os discípulos, exigindo, querendo mais, porque começou desde 5 da madrugada, né? Então, para Deus, o trabalho de Deus, o pensamento dele é diferente do nosso pensamento. Para Deus não existe tempo, o tempo é agora, né? Então, todo o tempo é tempo. A diferença nisso aí é porque se você se converter cedo e você for chamado, ou seja, você morrer, você está preparado, né? E se você deixar, não, eu vou aproveitar a vida primeiro. Quando eu tiver velhinho, é que eu vou me converter. E se você morrer nesse período aí, não está perdido? A diferença é aí. Então, Jesus ele vai vir como um ladrão. Então, é preciso nós estarmos preparados a toda hora, a todo momento. Assim como o dono da casa, ele fica... Quando tem ladrão por a região, ele vai vigiar a casa dele. Então, nós também devemos ficar vigiando,
que é manter a nossa vida assim em oração, né? Rezando, né? Praticando os mandamentos, fazendo o bem sem olhar a quem, né? O que basta é a pessoa precisar da gente, a gente está disponível para servir a pessoa. Porque a gente só dizer que ama a Deus, pode acordar, viu, daí? Não cochila não. Porque a gente só dizer que ama a Deus, desculpa aí, mas a gente odeia o irmão, não está fazendo nada de extraordinário que mereça a salvação, né? A nossa relação com Deus, ela passa por o próximo, é nós uns com os outros. Se a gente disser qualquer um palavrão feio com o outro, como a gente vê por as redes sociais aí, nós vamos entrar no julgamento que os criminosos, aqueles que matam e deixam morto, nós vamos entrar no mesmo julgamento. É assim que Jesus falou, né? Está nas Escrituras. Porque a gente matar não é só matar com a bala, deixar o outro morto, não. Qualquer coisa ruim que você disser com o outro, você está matando o outro. Se você odeia, se você mente, se você calúnia, estou dizendo com eu também, viu? Então está matando. Matar para Deus não é só deixar o outro morto, não. É com palavra, com mentira, é com ódio, é com qualquer coisa desse tipo. Então nós devemos amar aos outros e não querer privilégio, assim como esses queriam, porque estavam trabalhando desde o começo da vida. E quando Jesus, o dono da vinha veio, ele chamou primeiro aqueles que ele contratou às 5 da tarde, né? Por último, trabalharam só 1 hora, né? E aqueles que começou de madrugada resmungaram, porque trabalharam o dia inteiro e receberam todos uma moeda de prata, que era o valor de uma diária, né? Então, o que Deus tem para dar para um, Ele vai dar para todos, de modo igual, né? Não importa o tempo que nós estamos na igreja ou fazendo bem às pessoas. O que Ele tem é o reino de Deus, é a salvação. E na igreja tem os sacramentos, a hóstia consagrada, então cada um recebe igual. E nós temos que alegrar, porque o fulano se converteu. Naquele evangelho de quarta-feira, falava do modo correto da gente corrigir o irmão, né, que está desviado da igreja, né? O modo correto, de a gente tratar com amor, ir atrás da pessoa com amor, né? Se a pessoa cometeu um erro, né? Se ele cometeu assim um pecado que não condiz mais assim com a vida cristã, não tem assim mais a ver, uma coisa diferente, um pecado que mostra que ele não está mais acreditando em Deus ou na igreja, na comunidade, né? Então tem um modo correto da gente corrigir o irmão, né? Conversar com ele, para dar as paz, né? Ver onde é que está errado, né? Quem foi que errou, e conversar com ele com amor para trazer ele para a igreja, né? Se ele não quiser saber, a gente leva 2 ou 3 testemunhas para que toda a questão seja resolvida sob a ação de 2 ou 3 testemunhas, né? Para ter as provas, né? E se nem assim ele der ouvido, ele querer voltar, se consertar, voltar atrás, então a gente conta a igreja. Mas é a igreja que não sai enchendo o mundo por aí, falando mal da pessoa, né? E a igreja que trata a pessoa como um pagão, né? Um desviado da igreja, sem sair falando mal do outro. É assim que o modo correto, porque se a gente sair falando mal, vai criar barreira, dificuldade da pessoa voltar para a igreja, né? Da pessoa voltar para o que era antes. E se a gente tratar com amor, não sair falando mal, as portas da igreja e do coração de cada um de nós estão abertas, né? Para receber a pessoa de volta. Então, é o modo correto da gente corrigir o irmão que está desviado da igreja ou de nossa casa, né? De nossa família. Se um filho comete um erro, o modo correto não é a gente sair falando mal dele, é a gente tratar de dar as pazes com ele, né? É na empresa, no trabalho, né? Em qualquer lugar. Então é assim, não é sair falando mal do outro, porque só vai criar mais barreira, mais ódio, e aquilo pode resultar em coisas piores, né? Não é assim? Pois é, quem está na igreja desde o começo,
da vida, acha que já está cansado, que vai receber privilégio maior, vai encontrar um lugar melhor no céu. Quando Jesus vier, vai receber primeiro a Ele, que está aqui desde o começo. Está enganado. Às vezes, um que vai se converter amanhã, ele vem com uma fé maior, assim, uma fé mais fervorosa, né? Que o que vale é o que está no coração, né? De cada um. Cada um sabe o que é que está no coração. Então, não é o tempo que vai dizer que eu mereço mais do que o outro. Para Jesus, para Deus, não é assim. O que Ele quer é que cada um se converta, não importa o tempo. Pode ser na hora da juventude, da adolescência, da vida adulta, da vida de idoso, na hora da morte. O importante é se converter, é acolher o projeto de salvação. E cada um vai receber a moeda de prata, que era uma diária naquele dia, né? É a salvação que Deus tem para dar para cada um de nós, né? Não tem essa de que eu trabalhei a vida inteira, eu vou receber mais, não. Para Deus não é assim, não. Para Deus não existe tempo, não. É agora, tem que ser agora. Então a importância da gente converter logo é isso aí, eu falei, né? Eu já falei. É porque nós devemos estar preparados, né? Porque Jesus pode chegar a qualquer hora, ou a gente pode morrer a qualquer hora e vai encontrar com Ele para o julgamento. E se você ficar esperando, adiando de um dia para o outro, nesse tempo aí você pode. Isso pode acontecer e você não está preparado, né? Então não tem como haver um casamento aí, né? Entre o noivo, que é Jesus, e a noiva, que é a igreja, que somos nós, né? E precisa estar de acordo, né? Para o casal, lá em nossas casas, não haver brigando, tem que estar de acordo um com o outro, né? Assim é nós, igreja, noiva, com o noivo que é Cristo. Tem que estar de acordo, praticando os mandamentos, os ensinamentos, para quando ele vier, haver o casamento. Ele não dizer assim, se afasta que eu nem conheço você, ide para o fogo eterno, né? Para que não haja isso aí, é preciso que nós estejamos praticando a vontade dele, os ensinamentos dele, né? É assim? Pois é desta forma, né? Concorda, José? Se você andar para a igreja a vida inteira, e o outro que vai se converter amanhã, ou na hora que ele for morrer, um velho por aí, um de nós que ficar velho, que quando for morrer ele se converter, vai receber a mesma coisa, a mesma moeda de prata, que é o reino de Deus, né? Agora o perigo é a pessoa morrer nesse período. Por isso que é importante a gente se converter logo, se chegar para Deus logo, antes que a gente morra ou Jesus vem buscar a igreja, né? E a gente não está preparado. Como a pessoa não está preparada, que não vigiou a casa, o ladrão vem e rouba, né? Pois Jesus ele vai chegar de repente, numa hora que as pessoas menos esperar. Por isso é preciso nós ficarmos vigilantes. Então o texto dos homens é o modo correto de nós manter assim unidos para a gente se reunir e rezar, pelo menos uma vez na semana, né? E também em nossas casas também, né? E eu chamei um bocado de gente e vou chamar mais. E vocês também podem convidar mais, né? Dos que eu chamei tem 4 que não veio, né? Mas vou chamar mais. E se não vier, eu vou aperrear para vir. Não sei por que não vieram os outros. E não precisa falar mal de ninguém não, como a gente falou. O modo correto de corrigir o irmão que está afastado, né? A gente não vai falar mal de ninguém. Então vamos caminhar, é só uma vez na semana, né? Nós estamos aqui desde o dia 25 de maio de 2018. 7 anos, nós estamos aqui toda noite. Só paramos no tempo da pandemia, né? Porque não podia vir para cá. Então louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 3, 6, 9, 12, 15... 18, né? 18 pessoas aqui. Alguma coisa para dizer aí? Não. Tu que viajou o mundo inteiro aí. Não tem nenhuma novidade aí para contar? Não. Lá é como aqui ou é diferente daqui?
Era fora do Piauí? Era fora do Piauí ou era por aqui mesmo? Pois é, agradecer a todos, viu? Desculpar aqui se falei... Acho que não falei mal de ninguém não, né? É o modo correto que o Evangelho está mandando eu dizer. Viu? O cantar o final, um dia de luz, então, aí o refrão.